É bom a gente já começar com um incentivo a mais, uma homenagem tão bonita para nós mulheres, né, nesse dia. Aliás, a gente quer dar os parabéns às mulheres, porque hoje não é o dia das mulheres. Nós temos o ano inteiro nosso, né? Porque todos os dias a gente é lembrado de uma forma ou de outra. Então a gente só tem a agradecer por ter esse dia e por ter pessoas à nossa volta para sempre estar nos fazendo bem e nos ajudando. Eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje também, nessa véspera de um dia tão especial. E hoje eu já fiz uma homenagem às mães lá no Hospital do Amor, e é muito gratificante, porque a gente vê as pessoas, quando a gente entra para cantar e fazer homenagem, então a gente vê a emoção que as pessoas sentem, e como é bom, né? Ouvir alguém falar e cantar também, em homenagem às mulheres. Então, parabéns a todas nós, e aos homens também que sempre nos acompanham, tá? Bom, vamos começar a nossa palestra. Assim vai ser um tal de vai para lá, vem para cá, esse microfone. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz então. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para crer em três em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada iluminam a vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Bom, hoje a coisa mais fácil que teve hoje para mim, hoje, né, essa semana que eu estava preparando, foi escolher canções para essa minha palestra. Porque todas as músicas que eu tenho lá,
Eu vou encostar aqui, gente, porque eu já estou com uma dor nas costas. É duro a gente ficar mais nova, né? A gente vai passando os anos assim e vai ficando cada vez mais entrevadinha. Mas a melhor coisa que tem é quando a gente vai fazer uma palestra, aí sobra música no meu caderninho ali para cantar, para falar sobre Jesus. Porque hoje o tema da palestra é Meu reino não é deste mundo, e é a vinda de Jesus aqui na terra. Então, músicas para falar de Jesus, para falar dos ensinamentos que ele trouxe, falando de Deus. Então, ficou muito fácil para a gente escolher. Então, são músicas, tanto que no centro, terça-feira, eu fiz essa palestra, e eu já cantei outra música lá, e hoje eu já mudei uma e vou mudar outra também. Porque ela falou assim, eu faço, por que eu não cantei aquela? Por que eu não cantei aquela? Então eu acho assim que a música, ela complementa com certeza a palestra. Porque é quando eu vejo, às vezes eu estou falando frases que existem, que é da música. E a gente, quando canta, a gente sente muito mais a música, a letra, a paz que a música dá. Essa música que eu cantei é do Roberto Carlos. E eu fiquei muito tempo tentando tirá-la. E eu parava e falava, não gostei. Tá ficando feia a minha voz. Porque quando algumas músicas não ficam bem, eu não canto. Eu não consigo. Fala assim, então, enquanto eu não tiver aquela firmeza, a música tem um sentimento grande, uma letra maravilhosa. Então eu falei assim, eu insisti, falei assim, não, eu vou aprender a colocar o meu tom nessa melodia, porque ela é muito bonita. E quando a gente fala em Jesus, fala em Deus, nosso Senhor, quando ele fala que o reino dele não é desse mundo, que ele veio explicar para nós, a gente sabe que a maioria dos seus ensinamentos foi falando da vida futura. Então ele falava da vida futura aqui, explicando que o reino dele não é daqui, que a gente teria que pensar na nossa vida futura, na outra vida, no outro estilo de viver. Então ele veio aqui para ensinar a humanidade o que é que nós deveríamos aprender. A gente precisava daquela época, que a gente viveu lá, com certeza, a gente era bem pequenino, né? A gente é ainda um cisquinho, mas a gente sabe que a gente já subiu um degrauzinho na escala da evolução, né? Então a gente sabe que a gente precisou evoluir muito intelectualmente e principalmente moralmente, que é o que ele fez, que ele veio ensinar a nós para que a gente seguisse a nossa jornada aqui na Terra e para que a gente pudesse tornar o nosso planeta um pouquinho melhor. Tudo isso baseado no amor de Deus e ao próximo. Ele enfatizava sempre, a vida futura, se não for baseada no amor a Deus e ao próximo, baseada na humildade e na caridade, a gente não conseguiríamos seguir. Então a gente precisa aprender ainda hoje, colocar isso aí. Porque naquela época, os judeus, eles não compreendiam muito as palavras que Jesus vinha explicar para eles falar. Então ele sabia que com o tempo eles aprenderiam muito e diferente, ia modificar. Ele não disse às claras o que hoje nós lemos no Evangelho sobre a reencarnação. Ele só falava que o reino dele não era deste mundo. Algumas pessoas que já tinham algum conhecimento, que já pensavam em se modificar, entendiam essas frases, essas palavras, os ensinamentos de Jesus. E a gente sabe que isso aí, que naquela época, os judeus eles achavam que seguindo as leis, os 10 mandamentos das leis de Deus, eles já seriam recompensados aqui pelos bens terrenos. Eles não conseguiam imaginar uma vida espiritual sem ser baseada aqui nos bens materiais, uma terra física. E a gente sabe que quando a gente passa daqui para lá, não tem nada físico mais. Tudo que existia aqui, a gente vai deixar aqui. Nós tínhamos alguma coisa aqui, lá nós não vamos ter, nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos aqui é um empréstimo que Deus nos dá.
Então Jesus ele veio falar para nós que a base do que nós precisamos ter na nossa vida é isso aí, é seguir com amor, com caridade, com humildade. As pessoas, se elas escolhem, faz as suas escolhas baseado na ambição, só na recompensa terrena que ela vai ter aqui, com certeza, a hora que ela chegar do lado de lá, vai ser um impacto, um choque muito grande. E não vou falar que nós estamos livres disso não, porque a gente lê e sabe muito bem que quem dá mais trabalho do lado de lá são os espíritos. Porque a gente acha que aqui a gente faz muita coisa, que lá vai estar reservado, porque eu acredito na reencarnação. Então, a hora que chega lá, acorda e vê que poderia ter feito muito mais. Então, a gente tem que começar a basear a nossa vida, o nosso relacionamento com Jesus, com Deus no nosso coração, através do quê? De amor, de caridade e de igualdade entre as pessoas. Para falar em humildade, diferente de orgulho, né? Humildade e orgulho, um velho sábio, ele começou a contar uma história que ele viveu com ele, que certa vez ele estava navegando no mar e veio uma violenta tempestade e eles viram que a embarcação deles ia naufragar. E rapidamente procuraram um lugar seguro, encontraram uma baía ali, bem um esconderijo, para ficar livre dessa tempestade. E conseguiu passar. Assim que a tempestade foi embora, eles saíram de novo para o mar para ir para casa. E daí, mais distante, eles começam a avistar destroços de um pequeno navio também. E chegando mais perto um pouco, ele percebeu que se tratava de um amigo dele, um sábio, um mestre que havia lhe ensinado muitas coisas boas. E estava ali todo destroçado, todo virado de perna para o ar. Ele ficou muito chocado. E assim que ele chegou em terra firme, ele correu e foi para onde o mestre dele ficava. E qual não foi a sua surpresa que ele vê o mestre ensinando os seus alunos, seus discípulos, com toda a calma, toda a tranquilidade que ele sempre teve. E ele não aguentou e gritou: mestre, mas como? Eu vi os destroços do seu navio no alto mar, como é que o senhor se salvou? Ele falou assim: quando virou o barco, eu vi uma tábua vindo para o meu lado e eu me agarrei a ela e agradeci muito a Deus por eu ter conseguido subir em cima dela. Aí ele falou: mas mestre, as ondas eram muito violentas e faziam os navios virarem. Como que um ser minúsculo como o senhor não foi tragado pelas ondas? Ele falou assim, com aquela simplicidade e tranquilidade dele, ele falou assim: a cada onda que passava, eu abaixava a cabeça. E a gente sabe que a gente tem que abaixar a cabeça, tirar o nosso orgulho de dentro de nós e sermos humildes. Porque não adianta a gente achar que a gente tem muita coisa, que a gente tem poder, que a gente tem posses, que somos inteligentes às vezes mais que os outros, porque isso aí nós temos graças a bom Deus, a dádiva que Ele nos dá. E a gente sabe que de uma hora para outra, tudo pode nos ser tirados. Então a gente tem que aprender a base da nossa vida é viver humildemente, tranquilamente e sem esse orgulho, que nós sempre temos, a vaidade, a ambição, que isso para nós não resolve o nosso problema. Bom, deixa eu trocar minha música aqui. Essa vocês vão cantar junto, tá? Se não cantar, eu paro. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai
ajudar você. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Ele quer sorrindo. Tá baixinho hoje, hein? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. A gente sabe que Deus quer sempre nos ver sorrindo, sempre felizes, e deixarmos que os problemas difíceis, complicados, impossíveis, Ele resolve para nós. A gente sabe que instintivamente, todos nós, o homem, a humanidade, que ainda bem, graças a Deus, né? Ela sempre procura o seu bem-estar, o melhor para cada um. Claro que com certeza a gente sabe que se não houvesse essa vontade de progredir, de crescer, de estar melhor, de conseguir bens um pouquinho a mais para nós, a gente não existiria o progresso. Existem cientistas que procuram resolver problemas de vacinas, de remédios, para que a gente possa estar melhor no nosso mundo. Jesus não condena isso aí, a gente querer estar melhor, viver melhor. O que Ele condena e sempre vai condenar são os abusos. Porque a gente sabe que muita gente abusa de ter poder, de ter riqueza, de ser inteligente. Então abusa das outras pessoas que são dominadas por quem tem esse poder. Então Jesus veio explicar para nós isso aí. E o Espiritismo, graças a Deus, ele abre
horizontes, novos horizontes para nós. Ele alarga mais ainda os nossos horizontes, colocando-nos a parte do que nós devemos fazer, de como nós temos que agir, como é que a gente tem que fazer para ter essa responsabilidade de evolução, sem cair no caminho da tentação, do exagero, do egoísmo, da avareza. Então, quando Deus explica, Jesus explica no seu evangelho o como nós devemos ser, não significa que a gente tem que ficar eternamente do jeito que nós estamos, sem pensar em falar assim, não vou querer muita coisa, não, porque a gente tem que ser humilde, tem que ser simples. Não, ele não falou que a gente tem que ser simples e humilde no sentido de simplicidade, de não ter nada. Ele falou que a gente não poderia ficar ostentando e tendo abusos de tudo que nós temos. Porque tem gente que às vezes fala assim, eu não tenho nada de riqueza, mas ele tem inteligência. Se ele veio com inteligência, veio para ajudar as outras pessoas. Ele veio para criar alguma coisa para que possa ajudar a humanidade e aos seus irmãos. Então a gente vê que tem muitas pessoas que abusam de todos os poderes, de tudo que tem a mais que as outras pessoas. E isso é muito errado. Quando Pilatos entrou na sala onde Jesus estava recluso, ele perguntou se ele era o rei dos judeus. Aí ele falou assim, meu reino não é deste mundo. E eu não vim aqui para mostrar, para falar nada. E se eu fosse rei desse mundo, nenhum ministro meu deixaria que eu fosse entregue aos judeus e estivesse aqui aprisionado. Ele falou assim, mas meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos falou assim, então tu és rei. Não, tu o dizes. E eu só vim aqui trazer a verdade. E as pessoas que sabem ouvir a verdade, vai saber do que é que eu estou falando. E a gente sabe que quando as pessoas pensam desse modo, como o reino não é desse mundo, a gente sabe que do outro lado do mundo é diferente. E é diferente, ele fala que para a gente estar no outro reino, a gente precisa aprender que nós temos nessa vida muitos obstáculos para que nós possamos superar. Os obstáculos não são castigos, como os judeus pensavam, que é para castigar de alguma coisa errada que ele fazia, ou que ele não cumpriu as leis de Deus. Obstáculos para nós servem de aprendizado, de lições. Quando a gente tem um problema para resolver, é porque Deus sabe que nós temos condições de superar tudo que acontece na nossa vida. Senão não apareceria nenhum problema. A gente não pode se desesperar e achar que Deus se esqueceu da gente. Jamais. Em tempos bem antigos, tem uma historinha de um rei. Esse é o rei da terra, sim, tá? É um rei que ele colocou numa estrada dele uma enorme pedra. E todos ali que passavam, ficavam observando aquela pedra e achavam muito esquisito. E o rei também ficou escondidinho lá atrás para ver a reação das pessoas. Alguns mercadores que por ali passavam, muitos ricos mercadores do reino dele, passou e eles simplesmente deram a volta pela pedra. Outros ainda, além de dar volta, falou assim, nossa, o nosso rei está muito desleixado, nem para limpar as nossas estradas. Mas nenhum deles, nenhum momento, pensou em arrastar a pedra dali do meio. De repente passa um camponês simples com a sua carroça, com uma carga de vegetais dentro. Ele estacou, parou, aí ele começou a empurrar a pedra. Ele pôs de lado a sua carga e falou assim, como vou conseguir? E foi empurrando, com muito pelejar, com muita força, ele conseguiu arrastar a pedra fora do caminho onde ele deveria passar. E quando foi a surpresa dele, a hora que ele retirou a pedra, existia uma mochila, uma sacola lá dentro, que ele abriu e viu que tinha muitas pedras preciosas
e um bilhete dizendo que aquele que removesse a pedra seria o dono daquelas joias. Aí ele parou para pensar e falou assim: nossa, então esses obstáculos que a gente tem na vida servem para alguma coisa. Então o único que deu valor e teve coragem de retirar a pedra foi um simples camponês. A gente às vezes encontra obstáculos na nossa vida e a gente não sabe que ali está uma grande preciosidade e oportunidade da gente crescer, da gente aprender e muito. Às vezes a gente reclama dos obstáculos que aparecem no nosso caminho e, sem perceber, aqueles obstáculos estão aí, na maioria das vezes, nós que buscamos, nós que os colocamos. A gente às vezes procura certas atividades ou atitudes em nossa vida que vai dar um trabalho mais para frente, vai ser um problema. Então a gente tem que aprender assim: eu cacei um problema, vou resolvê-lo e vou aprender que eu não vou errar mais com esse tipo de problema. Então o camponês ali, ele aprendeu a lição, ele teve uma recompensa por retirar a pedra. E a gente sabe que essas pedras no nosso caminho estão ali de propósito. Ninguém tem problema em casa, com a família, com amigos, no trabalho principalmente, que é onde a gente fica a maior parte quase da nossa vida, trabalhando. A gente tem problemas, mas é porque a gente tem que aprender a conviver com eles e aprender a orientação e às vezes aprender a orientar as pessoas que estão à nossa volta. Então é difícil a gente passar por essa vida sem ter algum probleminha na nossa vida, porque Jesus, ele passou aqui, ele teve um problemão. E ele veio aqui somente para exemplificar, para mostrar para nós o que é necessário. Trabalho, perseverança, humildade, caridade, boa vontade e um monte de virtudes que a gente precisa ainda adquirir. Acho que essa vocês conhecem também, viu? Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te sigas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu bem sabes que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas seguir te amando.
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Quando Jesus passou aqui, ele não mediu esforços para trabalhar, para mostrar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que o trabalho era necessário. Tanto que aqui ele fala um pedacinho, que é um dos versos mais lindos, que fala: minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse. Quer dizer, ele esperava, ele não se importava com ele estava trabalhando, ele queria mais trabalhar, que outras pessoas descansassem em seu lugar, que ele continuaria a trabalhar. E ele veio exemplificar isso para nós. Tanto que quando ele estava lá na cruz, que ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Ele não ficou revoltado. Olha que problemão que ele teve ali, que ele teve que passar por nós, tudo para nos mostrar o que vale a pena nesse mundo. Que não adianta a gente querer ter riquezas, valores exagerados. É somente o que dentro de nós, moralmente falando, que nós temos que falar. E essa edificação divina que a gente precisa ter neste mundo, a gente precisa procurar quanto mais fazer o bem às outras pessoas. E a gente sabe que tudo que nós fazemos é nosso livre-arbítrio. A gente tem que saber quais são as escolhas que eu estou fazendo para que não me arrependa mais tarde. Se esses ensinamentos de Jesus estiverem em nosso coração, a gente não vai dispensar esforços para que a nossa atitude, o nosso modo de trabalhar esteja focado na bondade, na caridade, na humildade e pensando sempre nas outras pessoas, nossos irmãos que mais necessitam da nossa ajuda. Então ele veio mostrar que naquela época, para nós aqui, os judeus, eles não estavam ainda focados, pensando num mundo que ele falava do reino, ou as recompensas que nós ganharíamos naquela época. A gente não sabia diferenciar alguma recompensa como se não fosse nada material. Não conseguiam desligar. E muita gente ainda não consegue imaginar o mundo no outro lado desse reino de Deus sem algo material, palpável, que a gente possa ter, chamar de nosso. Porque nada aqui é nosso, é tudo emprestado. E a gente tem que aprender com isso aí. Porque tudo que a gente vai valorizar na nossa vida é o que a gente tem de valor dentro de nós. O valor nosso moral, a nossa inteligência para o bem.
Eles achavam que aquelas calamidades que aconteciam, catástrofes, ou os povos submetidos aos outros reinos, eram castigos. E não é castigo isso aí. Se a gente for ver, é uma lição. Eles esperavam que viesse um rei para eles, que os libertasse dos romanos que faziam deles escravos. Então ele achava que ia chegar um rei que ia tomar conta ali de tudo, ia ser um rei superior aos outros e que humilhassem os outros e eles seriam libertados. Que diferença teria esse rei dos outros? Um rei que aprisiona é igual ao outro. Então ele veio nessa época, o Jesus, ele veio bem diferente do que eles estavam pensando. Ele veio com um rei libertador, aquele que vem trazer a boa nova, a bondade, tudo pela lei do amor, tudo baseado no amor, a bondade, a esperança. Então veio completamente, e naquela época eles não entendiam muito isso aí não. Esse libertador para eles teria que ser algo para libertar o domínio deles ali, terreno. Então, compreendendo essa crença judaica aí, o Messias libertador, ele veio simples, diferente do que eles pensavam, humilde, fraterno, bondoso, ele consolava os aflitos, ele não pensava em ser o rei, tanto que quando eles achavam que Jesus fosse chegar num lugar, ele ia chegar garboso, numa carruagem magnífica, cheio de pompas. Não, ele chegou lá em Jerusalém montado em um burrinho. A humildade dele foi isso aí. Como é que ele ia aparecer como se fosse um rei, fazendo com que os outros povos se submetessem à sua vontade? Ele não, ele veio um Deus justo, misericordioso, acima de tudo. E a gente tem que aprender isso aí, que Deus é o nosso Pai maior, é o nosso justo, Ele pensa em nós o tempo inteiro. Por isso que há essas diferenças. Vocês já imaginaram se todo mundo, se pegasse as riquezas que existem no mundo e fizesse uma divisão para todos os povos em igualdade? Não existiria mais pobre nem rico, seriam todos iguais. Será que alguém ia precisar pensar em progredir, em fazer algo em benefício dele para melhorar a sua vida? Não, ia parar tudo. E mesmo assim, muitas pessoas, eles não conseguem manter dinheiro. Por isso que muitas pessoas, eles vêm, sempre não conseguem a mais do que ele tem. Porque ele não tem aquela percepção para subir. Então ele veio para ser uma pessoa daquele jeito. Não adianta, quantas vezes a gente vê alguém que ganha na loteria, fica rico, daí 3 anos, no máximo, ele está igualzinho ao que ele era. Então, do jeito que tudo vem, tudo vai. Se é para a pessoa ter dinheiro em benefício dos outros, para fazer com que gere empregos e que as pessoas se sustentem, a família, que tenham isso, com certeza a pessoa é um bom administrador. Ele vai aumentar muito mais a sua fortuna, porque ele está ajudando ao próximo. Ele está ajudando as outras pessoas a subirem também. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor.
encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei, Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Deus é o nosso abrigo. Quando a gente fala em procurar alguma solução para a nossa vida, quando tudo está um caos, reviravolta, a primeira coisa que a gente lembra é de Deus. Se a gente se lembra de Deus, significa que é um ser supremo que está ali para nos orientar, nos ajudar, nos confortar. Então, na frase que ele diz assim: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, quando ele fala isso aí, ele dá testemunho. Quem sabe ouvir a verdade, com certeza vai saber o que é certo, o que ele tem que fazer. Deus, quando ele trouxe essas leis morais divinas para nós, ele quis mostrar para nós que esse reino de Deus, que ele tanto quer mostrar, está aqui dentro. A gente tem que trazer esse reino para dentro de nós. E a gente sabe que é muito difícil colocar esse reino dentro de nós, tirando sem pensar tudo que é de material, tudo que é de riqueza desse nosso mundo. A gente tem que aprender a usufruir sem se tornar escravos. Então esse Deus que nos consola, que nos orienta, ele sempre vem falar isso. O reino não é daqui. Tudo que nós temos aqui é passageiro, é emprestado. Quando nós formos para lá, nós vamos como nós voltamos, sem nada, somente com as nossas virtudes e boas ações. A nossa sacolinha, ela vai estar cheia do que nós fizemos de bom, de que nós fizemos de útil para nossos irmãos, aqueles que sempre estão aflitos, necessitando de um amparo, de uma conversa, de alguma orientação. É para isso que ele veio aqui na Terra, para nos mostrar o que nós devemos fazer. Porque os ensinamentos dele, tudo que ele falava era sobre a vida futura. Ele não falava ali, vamos ter aqui para nós vivermos bem, para que a gente tenha posses, nada. Ele só falava da vida futura do homem. Então a gente sabe muito bem que nós temos que desenvolver esse nosso intelectual, moral também, para que a gente possa seguir essas leis que Deus deixou para nós, para que a gente nos oriente, para que a gente se sinta seguro e pessoas que saibam o porquê estão aqui na Terra. Nós não estamos aqui passeando, tirando férias, ou só para sofrer também, não. Nós estamos aqui para nós aprendermos, para nós evoluirmos. A maioria hoje da humanidade ainda não está sabendo colocar o reino de Deus dentro do coração. E a gente deve agradecer porque a gente sabe que essa nossa encarnação aqui é apenas mais uma das muitas outras que nós tivemos e ainda teremos. E a gente tem que aproveitar isso aí para que a gente possa fazer desse nosso planeta um reino diferente do que nós temos agora, para as nossas futuras gerações viverem melhor. E não nos esquecendo que essas futuras gerações somos nós, ali mais daqui uns 100 anos, tornando a reencarnar na Terra, se tivermos esse merecimento. Que a gente sabe que
pelo menos as pessoas que já estão numa certa idade, como eu, que é uma das últimas chances de estar aqui na Terra. Ou você faz algo bom e útil, ou tchau, filhinho, vai, porque a nossa Terra a gente sabe que está virando uma terra de transformação, de regeneração, então aqui só vai reencarnar pessoas de bom coração, pessoas que têm uma índole boa, que não tem maldade, não tem pensamentos nocivos. Então a gente tem que falar assim, eu quero voltar para a Terra, porque senão a gente vai ter que ir por em outro mundo, que a gente sabe muito bem que existem milhares de mundos, que não vai ter o conforto que nós temos aqui. Não que vai ser um mundo primitivo, nós não chegamos a tanto a isso, espero, né? Mas tem uns mundos que vai ser assim, para as pessoas ficarem bem rústicos, começar. A vida inteligente que nós temos e não usamos para o bem, ele vai para esse mundo um pouquinho mais atrasado para começar a criar algo para as pessoas se orientarem e viver melhor. Então a gente tem que pensar nesse reino que Deus veio nos mostrar. Quando a gente colocar esse reino de Deus dentro de nós, aí sim nós vamos conseguir viver melhor, viver felizes. Porque a gente dorme e acorda com a consciência tranquila se a gente está fazendo sempre o bem. Voltados nas leis divinas, nosso pensamento, nossa ação de todos os dias, nas leis de amor e justiça de Deus. Porque a gente sabe muitas vezes que essas injustiças aparentes que existem na Terra, elas são justificadas pela justiça divina e pelas nossas múltiplas reencarnações. Então, se eu estou passando por maus momentos agora, ou é reflexo do que eu fiz agora mesmo no passado recente, nessa mesma vida, eu estou colhendo os frutos, ou, claro que sempre são resgates de outras vidas. Então, que a gente possa gerar bons frutos, porque a gente sabe que nós colhemos sempre aquilo que nós plantamos. Então, que essa sementinha de amor, de bondade que está em nosso coração, a gente possa semear no nosso reino de Deus, nosso reino de amor que está sempre dentro de nós, para que todos possam usufruir também. Porque quando eu pratico algo bom para as pessoas aproveitam. E eu estou fazendo um bem para os outros e principalmente a mim. Que a gente possa aproveitar bem esses momentos e essas boas ações que nós sempre temos que fazer, pensando na nossa vida futura, no nosso novo reino de Deus, que deve renascer aqui dentro de nós, fazendo bom uso de todos os ensinamentos que Jesus veio trazer à Terra. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo e ser justo, e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber por onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda,
não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo e ser justo, e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. A gente tem que todo dia falar para Deus: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e faça de mim um instrumento de bondade que eu vim aqui para ser. Que essa paz, esse amor que nós encontramos aqui nos siga para o nosso lar, para envolver a todas as pessoas que nós encontramos. Obrigada pela oportunidade, que o Senhor nos abençoe. Assim seja.